Sabe, debaixo do capô de um carro acontece uma coisa impressionante. São milhares de pequenas explosões, todas controladinhas, gerando um movimento que leva a gente para onde a gente quer ir. Hoje, a gente vai desvendar exatamente como essa máquina fascinante, o motor a combustão, funciona. Alguém já parou para pensar nisso? O que, de verdade, acontece naquele exato instante em que o pé vai no acelerador? Pois é um processo fascinante, sabe? Quase uma dança mecânica, com uma precisão incrível. Vamos mergulhar fundo para entender essa coreografia. Bom, para começar, a gente precisa ir lá no coração de tudo. O princípio básico que faz o motor funcionar é um conceito que todo mundo conhece muito bem, o fogo, ou, para ser mais exato, a combustão. Então, combustão. O que é isso? Basicamente, é queimar alguma coisa. Pensa num isqueiro, por exemplo. Quando a gente acende, cria uma combustão pequena, controlada. Dentro de um motor, a ideia é a mesmíssima coisa, só que, claro, muito mais poderosa e rápida. E tudo isso se baseia numa coisa chamada triângulo do fogo. Olha só, para ter fogo, a gente precisa de 3 coisas, sempre. Primeiro, o combustível, que no nosso caso aqui é a gasolina. Segundo, o oxigênio, que vem do ar que o motor, digamos, respira. E terceiro, o calor, que vem de uma faísca. Se faltar umzinho desses 3, não tem combustão. Simples assim. Tá, mas para que fazer tudo isso? Bom, o objetivo principal de um motor a combustão é fazer uma transformação quase mágica. Ele pega a energia química, que está lá guardadinha nas moléculas da gasolina, e converte ela em energia mecânica, ou seja, em movimento. É o trabalho que, no final das contas, faz as rodas do carro girarem. Certo. Agora que a gente já entendeu o princípio básico, vamos conhecer as peças que fazem essa mágica toda acontecer. Quem são, afinal, os protagonistas dessa história? Então, o cilindro. Pensa nele como o palco principal. É basicamente um espaço de metal, em formato de cilindro, onde toda a ação acontece. É bem aqui dentro que a combustão vai rolar. E se o cilindro é o palco, o pistão é o nosso ator principal. Ele se encaixa, assim, perfeitamente dentro do cilindro e é a peça que vai ser empurrada com tudo para baixo pela força da explosão. Mas aí tem um detalhe. Esse movimento de sobe e desce do pistão sozinho não adianta para girar as rodas. E é aí que entra o vira-briquim. Ele é uma peça simplesmente genial que transforma esse vai e vem do pistão num movimento de rotação. E é exatamente disso que a gente precisa. Para a gente entender direitinho o ciclo do motor, tem que conhecer esses termos aqui. O ponto morto superior, ou PMS, é o ponto mais alto que o pistão chega. Já o ponto morto inferior, o PMI, é o mais baixo. E a distância entre um e outro, a gente chama de curso. Basicamente, são os limites do movimento do nosso ator principal. Com certeza alguém já ouviu falar de motor 1.0, 2.0, né? Então, isso é a cilindrada. Pensa nela como a capacidade pulmonar do motor. É o volume total que o pistão desloca no seu curso. Aí multiplica pelo número de cilindros. Regra geral, quanto maior a cilindrada, mais ar e combustível ele queima e normalmente mais potente ele vai ser. Ok, já conhecemos as peças. Agora chegou a hora de juntar tudo. Vamos ver a sequência exata dos eventos que acontecem, olha só, milhares de vezes por minuto. Chegou a hora do famoso ciclo de 4 tempos. O motor trabalha num ritmo constante. É quase uma dança de 4 passos. São eles: admissão, compressão, combustão e escape. Vamos dar uma olhada em cada um deles com calma. Primeiro tempo, a admissão. É como se o motor estivesse inspirando. O pistão desce, lá do PMS para o PMI. Esse movimento cria uma sucção, igualzinho a uma seringa, que puxa a mistura de ar e combustível para dentro do cilindro. Nesse momento, a porta de entrada, que é a válvula de admissão, está aberta. Beleza, agora a porta de entrada fecha. O pistão sobe de volta, do PMI para o PMS, e com isso ele comprime, mas comprime com força aquela mistura de ar e combustível. A ideia é espremer tudo ao máximo, para deixar a mistura super volátil, prontinha para explodir. E agora, o momento da verdade. Bem no pico da compressão, a vela de ignição solta uma faísca. Essa faísca, bum! Inflama a mistura e causa uma explosão. A força de expansão dos gases dessa explosão empurra o pistão para baixo com uma força tremenda. É aqui, nesse tempo, que a potência é gerada de verdade. Certo, depois da explosão, o cilindro fica cheio de gases queimados, de fumaça. Então, uma porta de saída, a válvula de escape, se abre. O pistão sobe de novo, empurrando toda essa fumaça para fora.
Ele está literalmente limpando o palco para o próximo ciclo começar. Tudo de novo. E olha que interessante. Para completar esses 4 tempos, o pistão sobe e desce 2 vezes no total. Isso significa que o virabrequim dá 2 voltas completas. Ou seja, são 720 graus de rotação para um ciclo inteiro acontecer. Muito bem, agora o processo todo faz sentido. Mas fica a pergunta: por que esse jeito de fazer as coisas, esse design, se tornou tão dominante? E como ele se compara com outras opções que existem? Então, esse processo que a gente acabou de ver é o chamado ciclo Otto, que é o dos motores a gasolina. Mas tem uma variação bem importante, que é o ciclo diesel. A grande diferença é que no motor a diesel não tem vela de ignição. O ar é comprimido com tanta, mas tanta força, que ele fica absurdamente quente. Aí, quando o diesel é injetado, ele simplesmente pega fogo sozinho, por causa desse calor todo. Olha, essa frase resume tudo perfeitamente. O objetivo final é esse: usar a pressão que vem da combustão, da explosão, para forçar um movimento de rotação nos componentes do motor. No fim, a transformação de pressão em puro movimento. E talvez o mais impressionante de tudo isso seja a velocidade com que acontece. Essa sequência toda, admissão, compressão, combustão, escape, não é um processo lento. Ela se repete milhares, às vezes dezenas de milhares de vezes, a cada minuto. É uma verdadeira sinfonia mecânica, incrivelmente rápida e precisa. É inegável, o motor a combustão interna mudou o mundo. Mudou a sociedade, a indústria, o nosso jeito de viver. Deu pra gente uma liberdade de movimento que nunca tinha existido antes. E a pergunta que fica no ar é a seguinte: depois de mais de um século dominando tudo, qual vai ser a próxima tecnologia de motor que vai revolucionar o nosso mundo de novo?